Olá, curiosos de plantão! Meu nome é Lari e esse é o canal História com Fofoca. Para entendermos a história da União Soviética, também chamada de URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, precisamos começar com o contexto do Império Russo. No início do século XX, a Rússia era um império enorme governado pelo czar Nicolau II. Era uma sociedade marcada por fortes desigualdades. A maior parte da população vivia no campo, em pobreza extrema, enquanto uma pequena elite concentrava poder e riqueza. Além disso, o país passava por pressões internas e externas, agravadas pela participação desastrosa na Primeira Guerra Mundial 1914 a 1918. Mas antes de entrarmos a fundo nessa história, se inscreva se ainda não é inscrito. Deixe o like que me ajuda muito na divulgação do vídeo. Agora que fez tudo isso, bora para a fofoca de hoje. Em 1917, a situação chegou ao limite e explodiram duas revoluções. A primeira, conhecida como Revolução de Fevereiro, depôs o czar e instalou um governo provisório. Mas poucos meses depois, em outubro-novembro, pelo nosso calendário, o partido bolchevique, liderado por Vladimir Lenin, tomou o poder na chamada Revolução de Outubro. Era o nascimento do primeiro governo socialista da história moderna. Após a vitória bolchevique, começou uma guerra civil entre o exército vermelho bolcheviques e o exército branco monarquistas, liberais e outras forças opositoras. O conflito durou até 1922 e causou milhões de mortes por combates, fome e epidemias. Ao fim da guerra, Lenin consolidou o controle do partido e, em 30 de dezembro de 1922, foi fundada oficialmente a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou URSS, unindo várias repúblicas que antes faziam parte do Império Russo. A União Soviética começou como uma federação de 4 repúblicas: República Socialista Federativa Soviética da Rússia, Ucrânia, Bielorrússia, Transcaucásia, que depois seria dividida em Geórgia, Armênia e Azerbaijão. Com o tempo, novas repúblicas foram integradas, chegando a 15 repúblicas socialistas soviéticas. Essas eram os países que formavam a URSS: Rússia, Ucrânia, Bielorrússia, Uzbequistão, Cazaquistão, Geórgia, Azerbaijão, Lituânia, Moldávia, Letônia, Quirguistão, Tajiquistão, Armênia, Turcomenistão, Estônia. Cada uma tinha seu governo local, mas o poder real era centralizado em Moscou, no Partido Comunista da União Soviética PCUs. Após a morte de Lenin, em 1924, iniciou-se uma disputa pelo poder. Joseph Stalin, secretário-geral do partido, acabou prevalecendo. Durante seu governo, a URSS passou por mudanças drásticas. Stalin lançou planos de industrialização acelerada, coletivização da agricultura e repressão política em massa. Entre os anos 1930 e 1950, milhões de pessoas morreram vítimas de fome, expurgos, prisões e deportações para campos de trabalho forçado, os chamados gulags. No entanto, a industrialização transformou a União Soviética numa potência econômica e militar. Durante a Segunda Guerra Mundial, conhecida na OSS como Grande Guerra Patriótica, o país desempenhou um papel decisivo ao derrotar a Alemanha nazista. A Batalha de Stalingrado, entre 1942 e 1943, foi um ponto de virada crucial da guerra. Quando a guerra terminou, em 1945, a União Soviética havia perdido cerca de 27 milhões de pessoas entre civis e militares, mas saiu como uma das duas superpotências globais, ao lado dos Estados Unidos. Essa rivalidade deu início à Guerra Fria, um período de competição ideológica, política, econômica e militar entre o bloco socialista, liderado pela URSS, e o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos da América. A URSS expandiu sua influência sobre países da Europa Oriental, formando o chamado Pacto de Varsóvia em oposição à OTAN. Foi nesse período que a União Soviética desenvolveu armas nucleares, lançou o primeiro satélite artificial, o Sputnik, e enviou o primeiro homem ao espaço. Yuri Gagarin, em 1961, após a morte de Stalin em 1953, o poder passou a Nikita Khrushchev, que denunciou os crimes do stalinismo no famoso discurso secreto de 1956 e iniciou um período de desestalinização. Mesmo assim, a disputa com os Estados Unidos da América se intensificou, incluindo crises como a crise dos mísseis de Cuba em 1962, quando o mundo esteve perto de uma guerra nuclear. Depois de Khrushchev, o governo passou por Leonid Brezhnev, que manteve grande estabilidade interna e promoveu expansão militar. No entanto, a economia soviética começou a dar sinais de estagnação. Entre os anos 1970 e 1980, a URSS se envolveu em conflitos indiretos, como a Guerra do Vietnã e apoio a movimentos comunistas em várias partes do mundo. E entrou na Guerra do Afeganistão, que desgastou ainda mais sua economia. Nos anos 1980, o último líder soviético, Mikhail Gorbachev, tentou reformar o sistema com duas políticas: perestroika, para reestruturar a economia; glasnost, para dar mais abertura política e liberdade de expressão às reformas. Porém, não resolveram os problemas econômicos e abriram espaço para questionamentos ao partido. Entre 1989 e 1991, a influência soviética sobre o leste europeu colapsou. Países como Polônia, Hungria e Alemanha Oriental derrubaram seus governos socialistas. E em 1991, várias repúblicas começaram a declarar independência. Em 25 de dezembro de 1991,
Gorbachev renunciou e a União Soviética deixou de existir. No dia seguinte, a bandeira vermelha com a foice e o martelo foi baixada no Kremlin. A Federação Russa, liderada por Boris Yeltsin, assumiu o lugar da URSS como sucessora legal, herdando inclusive o arsenal nuclear e o assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Ao longo de sua existência, a União Soviética durou 69 anos. Foi composta por 15 repúblicas. Teve um impacto profundo no século XX na geopolítica mundial e se tornou um símbolo, tanto de conquistas menos como industrialização e avanços científicos, quanto de repressão política e crises econômica. Curiosamente, mesmo após o colapso, muitos símbolos soviéticos ainda permanecem na memória coletiva de seus povos, seja como orgulho, nostalgia ou crítica. O legado da URSS continua a influenciar debates sobre economia, política e identidade nacional até hoje. Enfim, em resumo, é isso. Vou deixar aqui 2 vídeos que complementam o assunto abordado hoje. O primeiro vídeo é a história da Coreia. E o segundo é a história do comunismo. Corre lá no canal para não perder nada. Espero que tenha gostado do conteúdo. Caso tenha gostado, não esqueça de dar o like e se inscrever no canal. Comente aqui uma sugestão de conteúdo para podermos abordar nos próximos vídeos. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!